Hello, hello, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal De Frente com a Maia. Já vou pedindo para vocês, pedindo não, como sempre, meus amores, eu vou implorando, curtam, comentam, compartilham, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque tudo isso é o que ajuda o canal da gata a crescer, viu? Então eu conto com cada um de vocês. Para vocês que não gostam de comentar, deixa que for pelo menos um coraçãozinho lá, porque assim o YouTube entende, entendeu, meus amores? Então eu conto com cada um de vocês. O vídeo que eu vou falar hoje é um vídeo... Na verdade eu ia fazer só um, falando de um, mas eu lembrei de outro, né? Do cliente do Fusca. Paulo, esse cliente do Fusca, como que era? Então, eu me lembrei. Eu trabalhava em Belo Horizonte, isso foi em 2012. Janeiro de 2012, se eu não me engano, viu? Se não me falha a memória, porque a memória já não tá lá essas coisas da gata. E eu trabalhava na Avenida Afonso Pena, né? Que é uma avenida muito famosa onde as meninas trabalham ali como PG. Como tem também a Pampulha, tem a Avenida Pedro II, tem vários lugares de PG ali. Mas eu trabalhava na Avenida Afonso Pena. Resumo da ópera. Eu estava no ponto trabalhando, era um dia de domingo. A rua estava paradíssima, paradíssima. E sabe aquele dia, que tem um dia que é assim, gente, na rua, que nenhuma tá ganhando. Nem a mais bonita, nem a mais feia, nem a mais diferente, a mais exótica, ninguém tá batendo, ninguém tá ganhando. Que a rua parece que assim que tá fechada, meu bem. Os clientes passa, roda Jequiti e não sai com as bichas. E esse cliente do Fusca era um cliente muito curioso, porque, gente, ele rodava a noite inteira e não saía com as meninas. E nem parava para as meninas também, ele não parava. Nem para perguntar quanto que era o preço. Era muito curioso. E esse tipo de cliente, eu tenho um papo, eu tenho um ódio desse tipo de cliente. Que fica rodando e não sai com ninguém. Esses roda-roda Jequiti que a gente chama, né? E quando para, faz uma entrevista da Rede Globo e não sai com você. E nesse dia de domingo, estava assim a rua paradíssima. E eu sempre gostei de trabalhar destacada. O que é destacada? No meu ponto, quietinha. Eu nunca gostei de ficar no meio das meninas, porque tem muitos clientes, gente, que não para onde tem uma, duas, três trans. Então, assim, eu sempre gostei de ficar no meu canto, quietinha. E aí tá, minha filha. Esse cliente parou pra mim. Essa mariconha do Fusca. E aí ele perguntou quanto que era no carro. Quando ele parou, gente, eu juro por Deus e Nossa Senhora Aparecida, ele parecia o Jô Soares, só que maior. Quando ele perguntou o valor do carro, eu falei, meu Deus do céu, impossível fazer esse homem dentro desse Fusca. Porque é muito comum para as meninas que trabalham com PG, fazer PG no carro, né, gente? É muito comum isso. E aí eu falei para ele quanto que era no carro. Aí ele falou assim, e pra gente ir no motel? Só que lá nos motéis, em Belo Horizonte, da onde eu trabalhava com os motéis, era muito longe. Era tipo 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Então, geralmente, assim, não compensava. Só se o cliente pagasse muito bem. Aí eu falei o valor para ele, tá. Aí ele falou assim, para você ir na minha casa. E eu nunca gostei, gente, de ir na casa de cliente. Eu, tipo assim, eu tenho que ter minha zona de conforto, de segurança. Os motéis onde eu conheço, parar os carros para fazer o PG, aonde estacionamentos, aonde eu conheço. Eu não gosto, nunca gostei de ir na casa de cliente. E aí eu joguei o valor lá em cima. Já para ele não querer, né? E aí eu falei para ele o valor que era de 1 hora. E ele falou, então vamos na minha casa. E eu falei pra ele que o valor pra ir na casa era bem mais caro e tudo. Ele falou que pagaria super bem, que não precisava ficar tranquilo e tudo. E aí fomos pra casa dele. Gente, quando chegou lá, era num bairro chamado Savassi.
Quem é de Belo Horizonte sabe que é um bairro muito caro. É de casas assim luxuosa. Gente, era uma mansão que o homem tinha. E dentro, quando ele abriu a garagem, tinha 3 carros de luxo. Tinha uma BMW e uma caminhonete da Volvo. É uma marca. Eu sei disso por causa que eu sempre gostei muito de carro. Eu sempre lembrei dos clientes muito pela marca do carro. E aí tá, ele foi e entramos e tudo, estacionou o carro. Aí ele falou que era pra mim ficar tranquila, ficar bem à vontade, tomar um banho. Aí eu fui tomar um banho. Gente, a casa do homem, um luxo, um luxo, um luxo, um luxo. Tinha um monte de coisas ali que eu tenho certeza que aquilo ali era obras de arte. De quadro, alguns objetos assim que deu para entender que aquilo ali não era coisa barata. E como ele pediu para mim ficar tranquila, não se preocupar com o preço, com o valor, eu falei, nossa, esse cliente vai me pagar super bem. E aí tá, fui tomar meu banho, ele falou assim, vou preparar alguma coisa pra gente beber, pra gente comer, não sei se você tá com fome, se você quer beber alguma coisa, e olha que eu tava com fome, viu? Não vou mentir. Aí eu fui tomar meu banho, ele preparou uma tábua de frios com vinho. Aí a gente sentou no sofá chiquérrimos, ele me contou toda a vida dele, toda. Ele não estava nem um pouco preocupado com sexo. Porque às vezes quando a gente sai com os clientes, nem todos os clientes, gente, quer fazer sexo, não. O tchaca-tchaca na buchaca, não. Tem muitos clientes que querem só conversar com você. Aí ele me contou que tinha 3 filhos que era advogado. E ele era desembargador e aposentado. E os 3 filhos dele eram advogado. Só que os filhos dele praticamente abandonou eles. E ele que ajudou a fazer toda a carreira dos filhos. Ele era viúva há muitos anos. E aí eu fiquei curiosa, né? Eu perguntei pra ele assim, sim, mas tem quanto tempo que você sai com mulheres trans, com travesti? Ele falou assim, eu saio tem muitos anos, mais de 30 anos que eu saio com trans. Só que eu peguei trauma, porque eu saí com 2 trans, e uma me roubou, quebrou meu carro inteiro, e a outra me bateu, saiu comigo, me roubou e me bateu. Aí eu falei pra ele assim, por isso que você roda, e não sai com ninguém? Ele falou, sim, por isso. Porque eu observo bastante as meninas antes de sair. E geralmente eu saio com as meninas do site, porque eu acho mais seguro. Eu não acho muito seguro sair com meninas trans na rua. Aí eu falei, sim, agora eu entendi porque você roda tanto e não paga pra nenhuma, né? E infelizmente no nosso meio tem muitas meninas que aprontam com os clientes. E eles ficam com medo, né? E ele falou pra mim que tinha muitos anos que ele saía com trans, que ele gostava. E que ele era só passivo. Ele tinha perdido a ereção. E ele não gostava de tomar remédio, Viagra. E eu peguei e falei pra ele, eu falei, olha, eu sou ativa quanto passiva, mas como você falou que você é só passivo, eu não tenho o negoção lá grande não, tá? Ele funciona e tudo, nunca me deixou na mão, mas não é grande não. Ele falou, não se preocupa, tamanho não é documento. Pra tudo tem um jeito. Aí ele me contou toda a história dele, a gente ficamos conversando. E eu acho que tomei uma garrafa de vinho e meia. E aí comemos, fomos para o quarto. Aí ele abriu uma gaveta, pegou tipo como que eu explico pra vocês? Não era uma mala, era uma gaveta muito grande, era parecendo um baú assim bem grande, com vários tamanhos de vibrador. Vários, gente, vários. Eu nunca tinha visto tanto vibrador na minha vida. De tudo quanto é tamanho, tudo quanto é grossura. E aí ele pediu para que aquilo ali eu introduzisse nele, colocasse nele. Mas depois que a gente fizesse o tchaca-tchaca na buchaca, que eu fosse ativa com ele, tudo. E aí eu fui muito ativa com ele. Mas assim, sabe, ele já era tão passivo que meu negócio não estava fazendo muito efeito ali nele. Mas como ele falou para mim não se preocupar, que tamanho não era documento, né? E ele tinha ali vários objetos, vários brinquedos. Aí eu coloquei, gente, os preservativos nos brinquedos
E fiquei ali, começando de um por um, um por um. A gente tinha combinado 1 hora. Foi 1 hora. Eu acho que eu fiquei com esse homem umas 4 horas. E eu fiquei super despreocupada, porque como a rua estava parada, era um dia que ninguém estava trabalhando, eu fiquei super despreocupada. Até porque deu a perceber que ele era um cliente muito bem financeiramente. E aí tá. Comecei a usar os brinquedos nele, e tirava e colocava. E nisso tudo, ele assim, super limpo. Porque tinha uns lá, gente, que era muito, 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 muito grande. Vocês não têm noção do tamanho que era os brinquedos. E eu coloquei tudo. Quando já foi terminando tudo, ele falou que queria que eu chegasse. Como é que eu vou explicar? Ele queria que eu chegasse nos finalmente, no orgasmo, na boca dele, né? E aí, assim eu fiz. Ele tava me pagando e tudo. E tipo assim, é fantasias, é desejo. E aí fiz o que ele queria. E eu fiquei, igual eu falei pra vocês, umas 4 horas com ele. Super educado. Muito gente boa, gente. Eu sei que no final de tudo, eu acho que ele deve ter me dado mais de R$ 2.000. E aí o que que acontece? Ele falou pra mim que não ia me deixar na rua de volta. Que eu ia de táxi, naquela época não tinha Uber, né? E aí ele perguntou se eu me incomodaria de táxi. Eu falei, não, de momento, de forma alguma. E aí ele me deu um dinheirinho a mais, paguei o táxi, fui pra rua. Cheguei na rua, fiquei pouco tempo, a rua tava horrível. E aí fui pra casa. E logo depois, eu já estava programado de vir embora para Brasília. Então, assim, eu acredito comigo que se eu tivesse ficado em Brasília, não tivesse vindo para Brasília, tivesse ficado mais tempo em Belo Horizonte, ele tinha saído comigo mais vezes, entendeu? E aí logo depois eu vim embora para Brasília e nunca mais vi ele. Então, assim, gente, esse cliente do Fusca foi um cliente bem curioso. Pela quantidade de brinquedos que ele tinha, de vibradores, né? E de tamanhos assim enorme. E é fantasia, desejo, né? E simpático, gostava de conversar e tudo. Me senti muito à vontade na casa dele. Como eu falei pra vocês, eu nunca gostei de ir pra casa de cliente. Nunca gostei, gente. Porque é muito perigoso. E aí o que que acontece? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou contar do outro cliente no próximo. Me cobra aí, viu, no vídeo. Que esse cliente também é babado, muito curioso, viu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Então curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Me segue lá no Instagram também, @palamaia tudo junto. Pala com 2A e Maia com 2A. Até o próximo vídeo do meu e do nosso canal de Frente com a Maia. Um beijo!